Ei, meus irmãos, a paz de Cristo. Um abraço a todos vocês. Agradecendo aqui logo no começo a Mara Silva. Eu estava com uma mesma camisa e eu estava aqui cantando e postei um vídeo sobre uma palavra. Aí o que acontece? Em vez de eu excluir o vídeo da música, eu excluí o vídeo da palavra, fiz todo o cabeçalho, tudo, as descrições sobre o vídeo da palavra e postei a música junto. Se não é o comentário da Mara, não tinha nada a ver com o que eu tinha mandado, né? Falei, gente, não entendi esse comentário da Mara, não. A Mara é tão coerente, tem um trem errado no meu vídeo. Eu fui lá e vi o erro. Eu tinha postado um pedaço de uma música aí. Aí quem chegou a ver, me perdoe, tá? Aí eu tô aqui postando outro vídeo. Eu tinha postado um vídeo maravilhoso. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre o temor ao Senhor. O temor ao Senhor muitas vezes põe medo até em quem não é cristão. Porque a pessoa fica assim: eu não vou servir esse Deus, não. Eu não vou fazer nada que queira para mudar a minha vida, não. Porque servir esse Deus é muito difícil. É um Deus que a gente tem que ter medo dele. Porque ele castiga a gente, ele é um Deus que pune, esmaga a gente. Aí eu prefiro viver a vida que eu estou vivendo. Tem gente que é desse jeito, né? Mas temer ao Senhor não é ter medo de um carrasco, é temer desagradar esse Deus. É amar a esse Deus e fazer coisas, esforçar-se muito, porque mesmo assim a gente não consegue, mas a gente se esforça a vida toda para agradar a esse Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente analisa. Isso aqui, Deus vai ficar feliz com isso? Eu vou mentir, Deus vai se agradar disso? Eu vou espalhar fake news, Deus vai se agradar disso? Eu vou me rebelar contra a vontade de Deus, contra o que Deus fez. Isso é ser cristão? Por aí vai. Isso aí agrada a Deus? Lógico que não. É de Deus o querer e o executar. Vou repetir porque isso é bíblico, está escrito. É de Deus o querer, a vontade. O que vai ser feita é a sua vontade, como a gente ora lá no Pai Nosso. E o executar. Ele quer, ele faz e acabou. Não cabe a nós ficar discutindo ou reclamando aquilo que Deus fez ou que Deus mandou. Isso é temer ao Senhor, né? Mas vamos lá então. A gente tem que estar pronto, buscar todos os dias, porque não é fácil servir a Deus e a gente está sempre errando, porque nós não somos perfeitos. Perfeito é o Senhor Jesus Cristo, mas um dia nós vamos ser perfeitos. Quando nós tivermos um corpo glorificado, nós temos que crer em Jesus Cristo. Lembrando aqui que a salvação é de graça. Eles pregam muitas vezes por aí que você tem que dar isso e dar aquilo para ser salvo. É um mentiroso de mão cheia. De cristão nem de crente não tem nada, nem tampouco de pastor. Você não pode contribuir com a sua obra para que você seja salvo. Você não pode contribuir. Tem gente que fala, tem que fazer isso e fazer isso para ser salvo. Não, é mentira. Porque a salvação é de graça, a obra já foi feita, tudo está consumado. Isso já está pronto. Mas você, por ser salvo, sente a vontade de praticar o bem, de fazer boas obras. É como João Batista falou para as pessoas que estavam vindo ter com ele. Raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, para que prove que vocês estão arrependidos. Quando você realmente está com Cristo e vive aquela vida voltada para a sua salvação, com a alegria da salvação que você já deve ter e tem que ter, porque você já é salvo. Você não vai ser salvo, você já é salvo. Sabe por que você já é salvo? Porque Jesus já pagou o preço. O que lança a gente fora dessa salvação não é a punição de Deus, a punição de Jesus, a punição do Espírito Santo. É a gente negar essa obra, é a gente virar as costas para essa graça da salvação que já foi feita por nós. Quando você virar as costas, você mesmo preferiu a morte física
e a morte eterna. Porque aqueles que não creem já estão condenados, está escrito. Mas aqueles que crerem serão feitos filhos de Deus. Então, a salvação é por aí. Você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo. Vale a pena você ficar aí, ó. Ao temor ao Senhor. Muitos sabem o que significa a palavra temor de Deus, mas há muitos que ainda não sabem. E até mesmo tem pouco conhecimento sobre o temor ao Senhor. Aí o que a pessoa faz, né? O homem digno serve a Deus sinceramente. Ele teme ao Senhor, obedece aos mandamentos e faz sempre a vontade de Deus, ainda que ele erre muitas vezes. Mas o Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do seu pecado. E você não ficará no engano, porque tem gente aí que está no engano. Já viu aquelas pessoas que falam assim, ó, crente não pode cantar, porque eu posto uns vídeos aí cantando. Só música bonita, só música pura. Não tem imundície, não tem palavrão, não tem nada. As pessoas falam, crente não faz isso. Aquele crente da cara fechada, crente daqui trava a Bíblia debaixo do sovaco, que se tirar de lá é difícil. E que não falta um culto. Que dá dinheiro na igreja, se ele pudesse, ele dava a casa dele. Acontece que não tem nada contra quem dá não, tá? Mas isso aí não é servir a Deus não, tá? Servir a Deus é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que você tente pagar pela sua salvação, mas que você creia em Cristo e que ame ao seu irmão. E que ame a Deus de todas as suas forças e seu entendimento. Isso é fazer a vontade de Deus. Acudir o faminto. Começou. Acudir o faminto. Socorrer aquele que está necessitado, visitar o preso, visitar o doente, sustentar órfãos, viúvas, as pessoas que precisam de um abraço. E isso é todos os dias. Deus põe essas pessoas na sua vida, as pessoas necessitadas. E você não vai fazer isso que eu estou falando para ser salvo, porque não vai adiantar. Mas você vai fazer porque você já é salvo. Então você é uma pessoa diferente. Crente que se mete em confusão e baderna e brigas, principalmente nas redes sociais, por causa de políticas e etc., ele está totalmente errado e eu não tenho um pingo de medo de falar isso. Você está errado. Você não deve se meter nessas coisas. Você deve temer ao Senhor, aceitar a decisão do Senhor e servir a Deus e levar seu evangelho a toda criatura, a todo aquele que precisa. Porque a partir do momento que você se envolve em badernas e brigas e discussões na internet, ou em casa, ou na família, na escola, no trabalho, quando você for pregar para alguém, as pessoas vão te chamar de hipócrita. Fala assim, logo você vem pregar para mim? Logo você vem falar de Deus para mim? Olha o perigo aí, de se envolver em fake news e etc. Fake news é nada mais que a mentira. E o pai da mentira é Satanás. Acaso existe crente de verdade que trabalha para Satanás? De forma alguma, né? Então tome cuidado com a língua. Pois é, vamos lá então. O irmão e a irmã que anda no caminho certo, que não são todos, nem todo mundo que se diz crente é crente, sempre fazendo a vontade do Pai, sempre. O Senhor nunca deixará sozinho, pois Ele vai estar sempre presente na vida daquele que teme ao Senhor e teme andar nos seus caminhos, fora dos seus caminhos. Agora pensa bem aqui, ó, em Provérbios 15:16. É melhor ter pouco do que o temor do Senhor, com o temor do Senhor, do que ter grandes riquezas e ter inquietação, afobamento e fadiga e tristeza. Mais vale ter pouco. Já viu, tem gente que falou aí agora, com o resultado de eleições, está tudo acabado, está tudo destruído. O mundo acabou. Eu estou contrariado. Eu estou revoltado. Eu digo para você que você sempre comeu. Por isso que você está vivo até hoje. Por isso que você mora. Por isso que você tem seu filho, sua casa, seu marido. Passa dificuldades, paga água, paga luz, faz compras. Sabe por quê? Porque quem te sustenta não é político. Quem te sustenta é a graça do Senhor. Portanto, não temas.
o que está acontecendo, porque é vontade de Deus e assim vai continuar sendo, queira ou não. Qualquer coisa contra isso é rebelião contra Deus. Deuteronômio 8:6, obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus, andando em seus caminhos, e dele tende temor. Não ofenda ao Senhor com língua grande, não ofenda ao Senhor por medo de falar do jeito que eu estou falando. Fale! Igual aí, se você discordar de alguma coisa, seja homem, seja mulher de Deus, e fale, mas fale o que é justo. Não fale asneira, porque aí chama palavra torpe, palavra sem valor, palavra desnecessária. Eclesiastes 5:7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, o que mais nós vimos aí, né? Tenha temor a Deus. É o que nós devemos ter e deveríamos ter tido aí no passado aí. Passado recente, né? Poucos dias atrás, questão de um mês, só via gente falando asneira por aí. Mateus 10:28, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e lançá-lo no inferno. Temam ao Senhor que tudo pode. Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo. E não tem nada que contamine o corpo mais do que a língua. E o Espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós temos que buscar ser santos e não misturar o nosso corpo santo, morada do Espírito Santo, com o profano, que é as coisas mundanas. Eu vou falar mais uma vez, tem crente que ficou com raiva de crente aí, que crente é esse? Para mim nunca foi. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. E por aí vai, tem muitas coisas, meus amados, que nós temos que fazer para agradar o Senhor, em vez de fazer coisas erradas, julgar pessoas que cantam igual eu canto aí e achar ruim, não vou comentar porque tá cantando música do mundo. Até parece, né, que as pessoas não cantavam, Salomão, Davi não compunha só hinos, Davi compunha músicas, Davi cantava para ser feliz, cantava para a natureza. Com certeza ele amou, né, mulheres, igual nós sabemos que ele teve muitas. Ele deve ter cantado para as esposas que teve, né? Cantado para amigos, para o pai, fazer uma canção para a mãe que já se foi, vitórias das batalhas, agradecendo a Deus e também alegrando junto com os amigos. As alegrias da vida devem ser cantadas, é como recitar poesias. Crente não pode recitar poesias. Quem te falou isso? Onde está escrito isso aí? Crente que eu falo, tem dois tipos. Crente de igreja. Crente que segue doutrina de homens cegamente, chamam pessoas cegas espirituais. Elas vivem aquilo que falam para elas, mas elas não vivem a Bíblia. Sabe por que elas não vivem a Bíblia? Porque são crentes de boca, não leem a Bíblia. Crentes hipócritas. Por que crentes hipócritas? Porque está escrito, errais. Não é eu que estou falando não, tá? Se quiser ficar bravo, vai ficar bravo com Deus. Errais em não conhecer as Escrituras. Ou seja, você errou, você deveria ter lido. Conhecereis a verdade que está escrita, conhecereis a Cristo, e você será liberto de coisas que homens plantam nos seus ouvidos para te manter presos a um sistema que só tem um objetivo, o seu dinheiro. Ele se põe como uma pessoa tão acima de você que você não tem direito de questioná-lo. Porque ele fala que você está pecando se você questioná-lo. Você não questiona é a Deus. Quer que eu provo? A vontade de Deus é que prevalece. Os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. Ou seja, não adianta debater com Deus. O que Deus faz, Deus faz. O que Deus desfaz, Deus desfaz.
O que Deus mantém, Deus mantém. Não existe homem para poder falar, por que manteve? Por que tirou? Por que levou? Por que levou meu filho? Por que levou minha esposa? Por que perdi tudo? Se é da vontade de Deus, faça como Jó. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou com os seus lábios. Assim que age o cristão verdadeiro, não o cristão de igreja, o cristão frequentador de igreja. Você sabia que frequentar a igreja virou moda? As pessoas arrumam domingo, vestem aqueles ternos chiques, aqueles vestidos, aquelas sandálias mais caras e chega na igreja abafando. Você pergunta no outro dia, na segunda-feira, qual foi a palavra? Qual foi a mensagem? Qual foi o objetivo da pregação? Ele não sabe nem onde foi lido a palavra. Eu te falo porque eu conheço o sistema. Eu estou dentro e estive dentro há anos e anos. Eu vejo o descuidado das pessoas com o sagrado. Mas vejo aquele cuidado extremo com a aparência física, que é pura vaidade, como diz Salomão. Tudo é vaidade, tudo é ilusão debaixo do sol. Somente Deus prevalece. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Portanto, cuidado com a hipocrisia religiosa e doutrina de homens. A doutrina de homem é boa para manter ordem nas igrejas, tá? Não pode isso, não pode aquilo. Não pode rapar sovaco, não pode cortar cabelo, não pode cortar unha. Até parece que Deus proíbe, né? Até parece. Deus está querendo é seu coração. Deus não está querendo que você vire um bicho-papão, todo sem uma aparência, sem vaidade. Seja as mulheres modestas do seu vestimento. Seja um homem recatado na sua vestimenta. Seja um homem prudente no seu falar, mas não tenha o homem medo de falar, não seja covarde. Eu vou perder se eu falar, que perca, mas fale a verdade. Olha essa daqui em Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo. Não vá fraudar governo, pague água, pague luz. Não faça gato. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Temor é a Deus. A quem honra, honra. Honra é para Deus. Tributos é para homens. Tem gente que acha que dá dinheiro na igreja e está salvo. Nunca deixei de dar o dízimo. Então tá bom. Então vai nessa aí. E você que não serve a Deus em espírito e em verdade não, que você vai ver se o seu dinheiro te salva. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Isso que eu falo é pesado. Sabe por que é pesado? As pessoas gostam de palavras que falam que ele vai vencer, aqui na terra ele não vai passar prova, Deus está com ele, que a vida dele, a vitória dele vai ter sabor de mel. Ele não quer ouvir a verdade que é pesada. Até Jesus falou a verdade e falou, duro é esse discurso. Não quiseram ouvir, não. Tá? Mas são essas palavras que salvam. Arrependei-vos. Você chegar para uma pessoa e falar assim, Jesus te ama. Todo lugar eles vão ler isso. Eles leem isso em cartaz, em traseira de caminhões. Mas eles não veem escrito. Se você não se arrepender do seu pecado e mudar de vida, voltar o seu coração para o Senhor, honrar ao Senhor, temer ao Senhor, você será lançado no inferno pelas suas iniquidades. Você não vê essas frases. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade. Tem que ter humildade para saber ouvir e a humildade para falar aquilo que está escrito, sem ofender, mas tem que ser falado. O temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência, seja prudente.
A pessoa que vive segundo doutrinas humanas é uma pessoa imprudente, que está caminhando a passos largos para onde não quer ir. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Vocês já pensaram aqui diante do que eu estou falando? Quantas pessoas vão assustar quando chegar o dia do juízo? Uai, mas aquele ali veio também? Aquele ali foi salvo? Eu não esperava dele ser salvo. Sabe por quê? Porque a gente julga as pessoas pela aparência. Aí aquele que você achava que ia estar lá, porque posava de santo, um crente 5 estrelas, ele não vai estar lá. Sabe por quê? Ele só era salvo na cabeça dele. Ele tinha uma aparência, é como sepulcro caiado, só pelo lado de fora. Mas era tudo daquilo que Deus não agrada. Deus se agrada do verdadeiro, do franco, daquele que bate no peito e fala: Senhor, tende misericórdia de mim, pois eu sou pecador. E não daquele que fala: Senhor, obrigado por eu não ser como meu vizinho, por eu ser um crente dizimista, por eu ser um crente que nunca perde um culto de domingo, por eu falar em línguas, por eu cantar louvores, por eu fazer aí tudo que o pastor me manda. Cuidado com essas coisas, faça o que a Bíblia te ensina. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não te tirou da escravidão para você voltar de novo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na sua verdade. É isso que agrada a Deus, é a verdade. E a verdade dói muito no ouvido daqueles que não querem. Une o meu coração ao temor do teu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é aborrecer, é ir contra o mal. A sabedoria e a arrogância é o caminho e a boca perversas eu aborreço. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E esta é a palavra de hoje. Para aqueles que conseguiram suportar até aqui, seja sobre você a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o entendimento e a intenção de modificação que só o Espírito Santo pode dar, o entendimento. Porque à medida que você busca a Deus em espírito e em verdade, não é você pela sua capacidade, pelo seu intelecto que vai conseguir alcançar isso, mas com a ação do Espírito Santo, pois está escrito: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do seu pecado e levará o homem a Deus, que é a Jesus que leva a Deus. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Não é o pastor, não é os irmãos, é Jesus Cristo, o Senhor. Cuidado a quem você tem obedecido cegamente, mas não tem obedecido ao Senhor. Tem feito tantas coisas e deixado de fazer o que Deus manda. Faz demais e o que tem que fazer não faz. Toma cuidado. Isso é um alerta mediante as palavras. Prudência. Prudência. Mede o que for fazer e o que for falar para agradar a Deus, e não seja um crente medroso, um crente que morno, que fica em cima do muro. Eu nem vou para lá, eu nem vou para cá. Eu nem concordo, eu nem discordo. Eu vou ficar aqui. Que aí eu não desagrado nem A e nem B. Pois eu te digo, se fostes morno, te vomitarei da minha boca, porque não é nem quente e nem frio. Cuidado, seja um crente de posição. Fale o que tem que ser falado. Faça o que tem que ser feito.
Poste seus vídeos, fale de Deus nos seus vídeos. Aí, tem várias irmãs, eu não vou bajular não, mas tem irmãs aí que todo vídeo elas falam. Eu poderia falar nomes aqui, mas aí eu vou deixar alguém de fora, então eu prefiro não falar. Faça isso, mas faça não para se engrandecer, faça para exaltar o nome do Senhor e atrair mais pessoas para o Senhor. E quando aparecer fake news aí, não fica espalhando não. Não fica abrindo boca aí para falar que fulano é isso, o outro é de Deus, o outro é do Satanás. Não, porque você não é juiz de ninguém. Você é só um pecador. Tudo que você fala volta contra você. Tome cuidado. A paz de Cristo seja com todos nós. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Fique com Deus.